Pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Mais uma vez aqui estamos com o nosso convidado Buião. Tudo bom? Que satisfação receber o senhor aqui com a gente hoje, seu Buião. Muito obrigado pela oportunidade que o senhor está nos dando, tá? E eu queria que o senhor pudesse, por favor, iniciar falando um pouquinho da carreira do senhor, onde o senhor iniciou, por onde o senhor passou. Se o senhor puder fazer isso para a gente agradece muito. Seja bem-vindo. Obrigado, Fábio. Boa noite a todos, né? A alegria e o prazer de estar participando desse programa é minha, porque eu acho que é muito importante, né, a gente dar notícia, né, porque, modéstia à parte, eu joguei em muitos lugares, né, e às vezes tem aquelas pessoas mais de idade, né, na época, né, que gostariam de saber onde anda Buião, onde anda fulano, ciclano, né, e é muito bom a gente estar se apresentando aqui, né. Meu nome é João Bosco, né. Eu comecei a jogar futebol aqui em Vespasiano. Vespasiano é uma cidade próxima de Belo Horizonte, tipo uma região metropolitana, onde realmente fica o CT do Galo, né? Cidade do Éder, do Marinho, do Luiz Gustavo, jogadores que já foram profissionais. E eu tive no Vespasiano, que é o time da cidade, e no Independente também, que é o time da cidade, né? Aí depois eu fui para o Atlético, do Atlético eu tive no Corinthians. Do Corinthians eu tive um período emprestado à Ferroviária de Araraquara, um período de 2 meses. Voltei para o Corinthians, aí o Corinthians me emprestou para o Flamengo. Fiquei no Flamengo 1 ano. E depois fui emprestado para o Atlético Paranaense. E como o Atlético Paranaense não disputava o Campeonato Brasileiro, aí eu fui emprestado para o Grêmio de Porto Alegre. Disputei o Campeonato Brasileiro em 72. Depois, em 73, voltei para o Atlético Paranaense. Aí fiquei 74, como ele disse, aí fui emprestado para o Sampaio Corrêa também, o Campeonato Brasileiro. Retornei ao Atlético, onde eu fiquei até 75, e em 75 acabou o contrato, eu fui para o Rio Negro de Manaus, voltei para Curitiba, aí do Curitiba eu já fui para o Colorado. Colorado foi extinto, né? E se formou o Paraná, né? A fusão de Atlético e Colorado e Pinheiros. E nesse intervalo, 77, eu tive no Colorado, também não disputava o Campeonato Brasileiro, fui emprestado para o Maranhão, para Bauru, e depois retornei para o Colorado, onde eu encerrei minha carreira. Em 82, eu encerrei minha carreira no Colorado. Né? Maravilha, carreira extensa, né? Quantos anos faz que o senhor parou, seu Buião? Eu joguei durante 18 anos, né, profissional. Comecei no Atlético com 18 anos e terminei no Colorado aos 36 anos. Eu parei em 82, né? Foi o último jogo o último time que eu participei foi o Colorado. E de 82 foi o final da minha carreira lá como profissional. Lá se vão 42 anos, né, senhor? 42? 42 anos. Em 82 nasceu minha filha. Não dá para errar a conta. Não dá, não, né? Não dá. Buião, a gente fala, a gente gosta no canal, a gente gosta muito de conversar com os jogadores mais antigos, porque tem resenha, tem história para contar, tem coisas engraçadas, tem fatos que hoje o jogador de futebol, não, por uma questão de seus empresários, não se pode mais, é um mimimi danado, a gente não tem esse contato, né? Então a gente adora, nós e o Milton Neves, né? A gente adora o jogador antigo, né? O craque do passado, porque ele tem história para contar. E eu tenho 64 anos. E eu lembro da quebra do tabu em 68. Tinha 8 anos na época. Ataque com Buião, Flávio Minuano, Paulo Borges Risadinha, que não ganhava do Santos fazia um tempão, né? Como é que foi aquela noite? Como é que começou a noite antes do jogo, a expectativa, e como terminou? Inclusive, eu gostaria de mandar meu abraço ao Valtinho, né? Que foi ele que me telefonou a respeito de vocês, né? O Valtinho foi um amigo que eu fiz lá no Colorado também.
E a gente fica feliz, como eu te falei, né? Igual você tinha 8 anos, tá lembrado daquela... O Corinthians e o Santos quebrou um tabu de 11 anos, né? Sim. Engraçado que eu tive uma proposta para ir para o Santos, ou então para o Palmeiras ou para o Corinthians, né? Mas na época o Vadieru queria dar um título ao Corinthians, né, que fazia muito tempo que não ganhava, e tinha contratado o Paulo Borges do Bangu. O Paulo Borges foi emprestado por 3 meses, né? Porque o passe dele era muito caro, aquela coisa. E aí, na época, aí o pessoal veio do Corinthians aqui, na época eu fui o jogador mais caro vendido do futebol brasileiro. Depois veio o Paulo Borges, depois desse jogo. Aí eu cheguei em São Paulo num sábado de manhã, aí fui para concentração, e já tá, tinha o Corinthians e... Não me lembro se era o Botafogo ou o Comercial de Rio Preto, lá na Fazendinha. Aí me apresentaram para a torcida, né? Aí treinei na segunda, na terça e na quarta-feira eu já joguei. Você vê, hoje o jogador chega no clube, um mês depois ele vai jogar, né? Eu já cheguei, não sabia nada de São Paulo, mal do Corinthians, né? E aí foi aquela noite inesquecível, né? Nós ganhamos 2-0, fazia 11 anos que não ganhava do Santos, né? E São Paulo parou, né? Realmente foi uma festa, a torcida ficou eufórica. E aí, no domingo, isso foi na quarta, acho que no domingo teve Corinthians e Palmeiras. Nós ganhamos o jogo 2-1. Para completar. É? Para completar, né? Santos na quarta, Palmeiras no domingo. Aí o torcedor ficou, né? Alegria total, né? Falou, esse ano. Mas infelizmente não deu para ser campeão, não. Infelizmente demorou um pouco mais, né? Demorou, mano. Esse foi o jogo mais emblemático que o senhor jogou? A gente, nessa carreira, né? A gente tem muitos jogos assim, que marca, né, a vida da gente. Foi esse, né? Realmente pelo fato de 11 anos, né? Eu chegar em São Paulo, né? Porque antigamente não tinha essa ligação São Paulo, Rio, Minas, né? Televisão era mais local, né? Era muito pouco notícia assim de Minas, São Paulo, Rio, né? Hoje não, hoje tem a rede social aí, que, né? Então, para mim, né, eu cheguei no Corinthians, né? Como se fala, um salvador da pátria, né? Mas aí já tinha o Paulo Borges lá, que já tinha jogado. Mas eu tive outro jogo que marcou muito a minha vida também, quando eu fui para o Flamengo. O Botafogo tinha 5 jogadores campeão do mundo em 70, né? E no Rio chamava Selefogo. O Botafogo estava 5 pontos na frente do Fluminense. E aí teve um jogo, né? Flamengo e Botafogo. Aí nós ganhamos 2-0. Eu fiz os 2 gols, sabe? Então às vezes eu chego no Rio, o pessoal mais antigo que me conhece lembra muito dessa partida, dos 2 gols que eu fiz também. Mas entre dessas tem muitos jogos, né, que a gente participa, né, que marcou também. Eu imagino que sim, uma carreira grande, né, vasta. Seu Buião, o Zé Luiz de São Paulo está com a gente aí também? Fala, Zé, boa noite, meu amigo, tudo bem? Boa noite, peraí. Já estava funcionando aí meu microfone? Sim. Já. Tudo bem com o senhor? Como é que o senhor está? Tudo bem? Tudo bem, Zé Luiz? Tudo bem. Eu cheguei um pouquinho atrasado. O senhor mora onde? Desculpa a pergunta. Eu moro em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte. Ah, de BH, tá. O senhor ainda tem um pouco de sotaque mineirês aí, que deu para perceber. Eu moro onde é a cidade do Galo aqui, o CT do Galo, onde fica o aeroporto de Belo Horizonte. Que legal. Puxa vida. Tá, eu vou fazer 61 agora. Agora no final de abril, né? Eu não vi o senhor jogar. Eu até fiz uma pesquisa ali, que o senhor começou na década de 60 mesmo, né? Lá em 60. Eu fui para o Atlético em 64. 64. Eu tenho 79 anos. Ah, então, 64 foi o ano que eu nasci. Mas você vê, eu vou falar os nomes aqui. Já que o senhor jogou no Galo, eu lembro pouco, mas tinha o time do Cruzeiro lá da década de 60,
que o senhor deve ter enfrentado bastante lá, com o Dirceu Lopes, com o Tostão, o Natal. O senhor lembra do Vanderlei, lateral esquerdo? Lembra? Ele no Corinthians. Então. O Vanderlei, ele era de Uberaba. Porque o meu pai era de Uberaba, mas, assim, não é da minha família, não tem nada a ver. E eu tenho um primo que é até meio jornalista lá em Uberaba, e ele falava desse Vanderlei aí, do lateral esquerdo e tal, e outros jogadores que vieram depois. Mas devia ter o que o time do Cruzeiro era encardido nessa época, né? Era muito bom, né, Buião? O Cruzeiro foi campeão de 65 até 69, 5 anos seguidos. Era né? O Corinthians, o Cruzeiro. O Vanderlei tem um caso muito pitoresco com ele, sabe? Sei. Ele jogava no Uberaba, acho que é Uberaba ou Nacional de Uberaba, não me lembro. Certo. Aí ele veio jogar no Mineirão contra o Atlético, né? Engraçado, onde é que eu ia, ele ia atrás de mim, sabe? Eu falava assim, ó, você marca fulano, onde é que for, você vai atrás dele, né? Era o papo tirado. E onde é que eu ia, o cara, uma hora eu apelei com ele, falei, pô, me larga, não enche meu saco, me larga, vai ficar essa bola. Ele muito quietinho, falou, pô, eu sou teu fã, eu sei falar uma coisa dessa pra mim. Que engraçado. E é engraçado que eu me lembre, assim, o Vanderlei jogou muitos anos no Cruzeiro. Entendeu? Jogou muito. Porque eu acho que naquela final de 74 o senhor jogava ainda, né? 74? Jogava. Jogava. Coisa. Tem uma final, 74, aquela final Internacional e Cruzeiro, que é 7-5. 7-5, gol do Dari e gol do Valdomiro. Isso, aquela... Não, final... Não, foi... Não, 76 com o Corinthians. Jogava Figueroa. Mas foi gol do Figueroa, 1-0. E o Manga pegou tudo. Gol do Figueroa, 1-0. Desculpa, Dari e Valdomiro foi contra o Corinthians. Foi contra o Corinthians, exatamente. Eu lembro desse jogo, porque eu era garotão, Buião. Eu nunca vi um goleiro pegar tanto quanto o Manga, que o Nelinho batia aquelas faltas lá. Cara, ficou na minha cabeça, era impressionante. E os dois times eram muito bons, entendeu? E aquela. Então, em 70. E o senhor saiu do Galo em que ano? Desculpa a pergunta. Você lembra? 68. 68 ele saiu do Galo. Aí eu tinha 4 anos, eu não lembro. Travou o vídeo dele, Ele chegou no Corinthians em 68, ele jogou 68. o Tabor. Ele junto com o ponta direita Paulo Borges, Flávio Minuano. Eu não lembro, eu tinha 4 aninhos só. O Fábio deve lembrar bem. Lembro. Fábio, chama ele no vídeo. Voltou. 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 Você está ouvindo a gente, seu Buião? Oi? O senhor ouve bem a gente? Estou ouvindo bem, tá tudo bem. Pode perguntar uma coisa, só atropelando um pouco, Fábio. No Rio você jogou com o Doval, com o Fio, naquele Flamengo dos anos 70 também, não? Engraçado, quando eu fui pro Flamengo, eu estava na Ferroviária de Araraquara emprestado. Aí o Vadielu, que era presidente do Corinthians, tinha me emprestado, porque ele era político, deputado, e ele emprestava os jogadores do Corinthians fazer a campanha eleitoral dele, sabe, no interior de São Paulo. Aí eu recebia do Corinthians e da Ferroviária, né? Aí eu fiquei lá, disputando um torneio lá, Paulistina, não me lembro qual. Aí eles me chamaram, falaram, vem para São Paulo, que você vai para o Internacional de Porto Alegre. Aí foi quando estava disputando o Torneio do Povo, né? Era Atlético, Corinthians, Internacional e Flamengo, Torneio do Povo. Aí eu cheguei no Morumbi, no Pacaembu. Aí, quando eu entrei no Pacaembu, eu sei que era treinador do Flamengo. Falou, Buião, o que você está fazendo? Eu falei, eu estou indo para Porto Alegre. Ele falou, não, eu vou te levar para o Flamengo. Você quer ir? O Internacional estava formando aqui a Timar, sabe? Eu tinha irmã que morava no Rio, né? Jogar no Flamengo, aqueles negócios. Falei, eu quero ir para o Rio. Aí acertei com o Flamengo, aí eu fui para o Flamengo, sabe? E aí qual que é a outra pergunta? Esqueci.
tinha falado, você jogou com o Doval, com o Fio. O Doval, eu sei que era muito enérgico, muito rígido. O Doval, né, praia, aquele negócio, ele saiu, não se deram bem, e aí eu fui para o lugar dele, mas eu joguei com o Zico 5 partidas. O Zico estava com 16 anos, ele tinha subido da categoria de base para o profissional, mas ele era muito franzindo, né? Aí eles pegaram, jogaram 5 partidas com ele, depois voltaram ele para a categoria de baixo. Mas eu joguei com o Roberto, né? Que é centroavante, que é do Botafogo, joguei com o Birajara, Zanata, Liminha, Arilson, Murilo, Onça. O Fio estava nesse time também? O Fio também jogava. Fio Maravilha? O Fio Maravilha. O Doval, se eu não me engano, só para completar, acho que ele saiu do Flamengo e foi para o Fluminense. Não, acho que ele foi para a Argentina, depois voltou para o Fluminense. Acho que eu não lembro, eu sei que ele jogou no Fluminense também, naquela máquina do Fluminense ele estava. Aí quando ele voltou já foi para o Fluminense, mas ele tinha ido para a Argentina, se não me engano. Agora o Strick era bravo, hein? Ele era muito enérgico, né? Eu morei um ano no Rio, ele era treinador lá, né? Eu não conhecia o Rio, eu morava na concentração do Flamengo, né? E lá a concentração, a folga era muito pouco tempo, né? Tinha horário para chegar, tudo, né? Mas ele era muito humano, sabe? Ele gostava dos jogadores, mas tinha que andar na linha como ele gostava, né? Seu Buião, o senhor como bom mineiro, o senhor tem alguma história para contar para a gente? O senhor teve algum contato com o Tele, conterrâneo do senhor? O senhor tem alguma história para contar para a gente com o Tele ou não? Não, eu não trabalhei com o Tele, não, sabe? Porque quando eu saí de Minas, eu já peguei no Corinthians, eu peguei o Lula, peguei o Oswaldo Brandão, peguei o Dino, né? Peguei até o Baltazar, teve uma época, foi treinador, aí Moré Moreira. Eu peguei na época as feras, né? Quem era o ídolo do senhor na época, senhor? Para variar o Pelé, né? O Garrincha, né? A gente foi na época do Campeonato Mundial de 58, né? A gente, mais pelo rádio, né? E depois, a televisão era muito pegar assim, né? Era muito difícil. Mas é uns jogadores que 90% do quem gosta de futebol é Pelé, Garrincha, né? Hoje tem Zico, Maradona, hoje tem um monte aí, né? Que realmente são diferenciados, né? E o Pelé realmente era diferenciado, né, senhor? O Pelé não tem nem que discutir. Outro dia eu vi o Zico falar, vão perguntar de outros jogadores. Pelé nem se fala. Porque Pelé era um jogador que ele era perfeito, né? Ele cabeceava bem, chutava bem com a esquerda, com a direita, lançava bem, né? Então é um jogador perfeito, né? Porque você vê o Maradona, um grande jogador. Neymar, o Zico, mas tem um lado, né, que não tem o pé esquerdo, tem o pé direito, não cabeceava legal, né? Por isso que ele realmente, na minha opinião, foi um dos maiores jogadores do mundo. E na atualidade, seu Bion, o que o senhor acha hoje do futebol hoje? Mudou muita coisa, mudou para pior o quê? O que o senhor acha, senhor? O pessoal pergunta, a gente é muito saudosista, né? Logicamente que eu não vou deixar de estar falando bem dos jogadores atuais, né, dos times atuais, né? Porque o próprio futebol mudou muito, ficou muito feio, né? Antigamente, nós tínhamos, a gente que era atacante tinha liberdade de pegar a bola, driblar o jogador, partir para cima, né? Hoje o jogador fica, às vezes, limitado, né, a fazer o que o treinador pede, né? Mas o futebol de antigamente era futebol arte, né? Futebol mais bonito de se ver. Outro dia eu estava vendo com meu filho aqui, ele falou, não, pai, mas esse campeonato antigamente parecia câmara lenta, futebol muito lento, né? Que hoje é difícil de jogar, futebol muito pegada, né? Muito forte. Mas nunca deixa de ser a arte, né? Porque quem joga futebol tem o dom que Deus deu, tem a arte, né? E tem muitos jogadores realmente hoje em dia que são diferenciados ainda, né?
Seu Boião, aproveitando o senhor que está aí nesse eixo Minas, por que o senhor acha que o Cruzeiro ainda não deu liga? O que está faltando depois desse investimento todo? O que está acontecendo com a Raposa, seu Boião, na opinião do senhor? O futebol ele é muito interessante, né? Às vezes contratam, uma vez o Atlético formou um time aqui de 6 jogadores, sabe? E não deu certo. O Cruzeiro, ano passado, aquele treinador estava aqui, tinha saído do Fluminense, eu esqueci o nome dele. Diniz. Ele está até Paranaense hoje, né? O Fernando Diniz. Fernando Diniz, né? Ele veio, né? Aí alegaram que com pouco tempo ele não podia fazer muita coisa. Ele pegou o campeonato lá para setembro, outubro, e o time não foi legal, né? Aí chegou no final do ano, o Cruzeiro não foi legal, mandaram o cara embora. Aí, quando menos espera, deu uma repercussão muito, muito ruim aqui, voltaram com ele. Aí já ficou aquele ambiente meio pesado, os jogadores também já não aceitavam muito, né, o comando dele. E aí, o que se fez? O trabalho dele de um mês, início de mês de ano, foi por água abaixo. Aí contrataram o treinador. Aí perde o campeonato regional. Campeonato regional, o pessoal fala, né? Que aqui fala campeonato rural. Mas perde um campeonato para você ver. A imprensa bate em cima, a torcida. E foi o que aconteceu. Aí contrataram esse treinador aí, ficou um mês treinando o time. Aí vai jogar, não ganha. Perde o Campeonato Mineiro. Começa o Campeonato Brasileiro. Já perdeu ontem, né? Então, é complicado, viu? Tem bons jogadores, o Cruzeiro tem bons jogadores. Agora o que falta é pegar uma sequência de jogos, ganhar umas partidas. Porque o futebol ele vive de momento. E realmente é a hora que o time, a torcida pega no pé, a imprensa pega, né? Desculpa. E aí, mas eu acredito que o Cruzeiro tem um potencial, tem um plantel muito bom, que ele vai dar uma arrancada ainda boa ainda. E na sua época, né, Boião, o esquema tático era aquele tradicional, né? O 4-4-2, com ponta direita, ponta esquerda para abrir as defesas, o meia de ligação. E hoje a gente não tem mais isso, tem esse esquema doido de 3-5-1, 8-9-4. Isso também atrapalha, né? Antigamente era um futebol simples de jogar. Era 4 atrás, 2 no meio e 4 na frente, né? E cada um fazia o que sabia, né? Você vê a própria seleção de 70, o Zagallo falou. Perguntaram para ele como é que ia fazer, ele falou, os melhores vão jogar, né? Aí o Jairzinho, que era ponta direita, jogou. Rivelino, que era meio, foi para a ponta esquerda. Tostão, Pelé. Se deu o jeito de jogar todo mundo, né? Mas hoje em dia ficou muito complicado, né? Gente, que final de semana horrível para a arbitragem brasileira, hein? Nossa, nível. Na época do senhor, saía de camburão, né, seu? Agora não pode mais, né? Que coisa horrorosa de arbitragem. O problema lá da arbitragem hoje a gente não deve falar, mas os caras, esse capitão Cruzeiro e o Inter, o cara não é bom, eu não gosto dele como árbitro, sabe? Ele se complica muito o jogo, gente, sabe? Né? E tanto é que já foi até punido hoje, né? Foram afastados. Afastado, né? Aquele que apitou o Palmeiras também, né? Afastado também. Pois os caras também, né, pô? Tem um VAR para chamar, não sei até que ponto que não chamaram para definir, né? E aí pega mal, né? Eu vejo assim, são lances tão estúpidos, né? E, por exemplo, ontem, se ele dá um pênalti do goleiro do Sport, naquele lance que o goleiro saiu, travou a bola, não sei o que tal, ninguém podia falar, acho que foi, acho que não foi, acho que pegou, acho que não pegou. Aí volta atrás. E dá um pênalti daquele que o jogador do Palmeiras tropeça nele mesmo. É um absurdo. Naquela época, na sua época, também tinha um juiz ruim. Isso toda época vai ter. Mas os juízes, parece que eles eram mais preparados, eles conheciam mais o futebol. Né? Trabalhavam entre eles, né, o Bandeira, porque não tinha tanto aparato eletrônico, tinha que ser nos olhos de se conhecer, né? Porque o futebol hoje é muito corrido, talvez, né? E muita cobrança. O jogador também fica enchendo o saco do juiz toda hora, pô. Eu fico com o saco cheio daquilo. Apita, o cara faz a falta,
a falta que até um cego está vendo que foi a falta, aí os caras vão encher o saco do juiz, pô, né? Então, os juízes hoje são mais preparados que antigamente também, sabe? Porque antigamente os juízes não tinham tanto preparo, né? Não tinha, como se diz, no preparo físico, moral, né? Essas coisas. Hoje, a cobrança é muito grande também. O futebol se tornou muito, muito, muito competitivo. O futebol hoje ele é muito cobrado por todo mundo, é empresário que está mandando, até que ponto que a gente não sabe, né? Realmente. Gera muito dinheiro. Hoje é dinheiro demais. Rião, por favor, boa noite, seja bem-vindo. Sua pergunta, meu querido. Meus amigos, boa noite, Buião, prazer. Eu tô saindo do futebol agora, inclusive com um amigo seu, viu, Buião? Falando de você, o Jonas Eduardo, o Edu. Ah, Edu? Fala com você quase que diariamente, ou não é? Edu, esse parceirão, gente boa demais, nossa. Sempre com ele, né? Eu tô aqui em Santos, né? E ele até falou assim: o Buião no jogo do Tabu e um grande amigo meu, a gente se fala quase todo dia, e ele fez um gol antológico. E eu morava perto do Parque São Jorge quando você chegou lá pro Corinthians, e eu lembro que quando você se apresentou, de você, como é que foi na de Tabu aí, porque foram 11 anos, né? Ô, Rião, fala um pouco mais com calma, que está picotando. Repete, por favor, a sua pergunta. Então, eu queria saber eu não sei se vocês, eu acabei de entrar, sobre a do Tabu, Buião. Falar no Edu, eu falo com ele todo dia no Zap, sabe? Hoje a rede social é muito legal, né, senhor? Porque a gente, como eu estava falando, né, senhor? A gente joga igual eu joguei muitos anos, né? E às vezes a gente faz amizade com a pessoa, depois não sabe onde é que está, se já morreu, onde é que está, né? E na rede social a gente vai, né? Eu tenho ele, tem Ribeirinho, tem o Zico, não, mas tem uma galera legal que eu falo todo dia com eles, né? Porque a carreira da gente, a vida da gente, jogador, a gente convive mais com os colegas que com a própria família, né? E eu sou muito, assim, comunicativo, sou muito saudosista, eu gosto de encontrar com essa turma, bater um papo, né? Mas o Edu é gente fina demais, eu falo muito com ele, com o Clodoaldo, com o Manel Maria, né? O Pepe ainda também. Tudo da minha época, né? Que bacana. E como lembra do Tabu? Do Tabu, né? Foi no início da nossa entrevista aqui, eu cheguei em São Paulo num sábado e na quarta-feira eu já joguei. Treinei 2 vezes e estreiei contra o Santos, quebrando o tabu, né? Uma coisa que marcou muito na vida da gente, marcou na vida da própria história do Corinthians, né? Isso é importante a gente fazer parte, que ninguém nunca vai esquecer, porque a história conta tudo isso. E nós estamos aqui para isso, seu Buião, para lembrar quem não conheceu, para falar com vocês mesmo que são os propulsores que fizeram a gente gostar de futebol. A gente gosta de futebol por causa de vocês, né? Porque o que a gente está vendo hoje não dá nem mais gosto. Essa é a realidade. Eu também concordo com você, porque a gente, como eu falei anteriormente, né, que esse programa é legal a gente participar, né? Quando o Valtinho me falou, não, eu fico grato, né? Eu fico, né, agradecendo, porque, como eu falei anteriormente, que o pessoal mais antigo quer saber onde é que fulano manda, se Beltrano, né? E esses encontros, assim, esses trabalhos de vocês aí, traz a lembrança do passado, e tudo, o passado é uma história que não pode deixar de a gente esquecer, né? E é bom, a gente tem vaidade, né? A gente gosta de estar sempre aparecendo, né? Eu gosto muito dessa situação assim. Lembrar é sempre bom, né? Zé, pode falar, Zé. Ô, Buião, deixa eu fazer eu vou falar 3 zagueiros aqui,
Você fala para mim quem batia mais? O Brito, o Moisés ou o Baldock? Quem que dava mais porrada? Baldock, Moisés. E o Brito? Moisés, né? Esse era fogo, né? Você esqueceu de um Marinho que jogou no Flamengo? O Marinho, eu não lembro desse. Esse eu não. Também batia, é? Nossa, que desse aí, ué. Ave Maria. Mas o Moisés batia mais. Desculpa, o Marinho, aquele negrão alto? Jogou no Flamengo. Ele jogou junto com o Moser também, né? Jogou com o Moser. Jogou no São Paulo. Jogou no São Paulo? O Marinho? Antes de jogar no Flamengo, ele teve uma passagem pelo São Paulo. Eu não lembrava. É uma passagem curta, mas você falando, né? Tinha o Ditão, que era também. Antigamente o zagueiro era muito vigoroso, né? O Ditão não dava pancada. Ele era muito forte, né? Mas não dava pancada, não. Agora o Jurandir, né? O São Paulo. Naquela época não tinha cartão amarelo, né? Eu tenho 70 para melhorar, né? Porque antes não tinha nada disso, né, Boião? Tinha que ser na raça. Cartão amarelo, né? Então. Falando em cartão amarelo, cartão vermelho, o Caleri mereceu o cartão vermelho naquele lance dele? O que vocês acham? É um lance esquisito, né? Porque o jogador sobe, né? E com o braço. A gente não sabe a intenção dele, se ele teve intenção de dar uma cotovelada, né? Mas pelo que a televisão mostra, assim, lance de expulsão mesmo, né? Pode não ter tanta maldade, né? E o segundo cartão do zagueiro do Atlético Mineiro, que me fugiu o nome. Tem que tomar amarelo, tem que tomar o vermelho mesmo. O cara já tem amarelo, dá uma entrada. O que tinha dado entrada lá na área de São Paulo, né? É uns lances que não dá para a gente aceitar. A bola está na área do São Paulo, ele foi lá e deu uma porrada no cara de São Paulo. Seu Boião, é disso que a gente fala. O critério da arbitragem é muito dúbia, né, cara? A gente não sabe o que eles pensam, o que está acontecendo. Eles agora, a arbitragem brasileira passou a interpretar, Marcelo, a imagem. É isso mesmo. Você fica vendido, né? Porque eu comentei isso depois do jogo do Palmeiras ontem com os amigos, porque cada um tem uma interpretação. Então, até o jogador fica vendido, entendeu? Você fala, semana passada eu fiz isso, não aconteceu nada. Aí daqui outra semana eu já sou expulso. É complicado, né? É complicado. Eu estava vendo a Itatiaia, eles comentaram até isso, sabe? Cada juiz está tendo uma interpretação diferente, né? E até então fica muito confuso, porque a própria FIFA põe uma lei. A regra é dúbia. Você vê, no lance do Bianco, o Paulo César de Oliveira falou assim que o VAR não podia chamar porque era um caso para cartão amarelo. E o VAR não tem protocolo para cartão amarelo. Ele não poderia chamar e falar assim, você tem que dar vermelho. Ele teria que chamar e orientar para dar o amarelo, que seria o segundo, e geraria o vermelho. E o protocolo do VAR não permite, quer dizer, é um absurdo. Ele falou assim, só que se o VAR começar a olhar todo o cartão amarelo, aí o VAR não faz mais nada. Então, o juiz em campo, ele também tem que prestar atenção na regra do jogo, porque ele está muito encostado no VAR. Quando ele faz as besteiras, ele fica esperando o VAR corrigir. É verdade. Né? É complicado isso. Né? E o VAR às vezes não chama, né? Aí fica complicado nessa. Mas toda mudança, estão mudando muita coisa, né, de arbitragem, aí complica. Não, e a gente debate muito a falta que os dirigentes dos clubes fazem, a força que eles têm na CBF. A gente fala muito isso. A questão atrás, todos eles votaram unânime no presidente da CBF. E agora ele aumentou o salário, né, dos presidentes das federações de 50 para 200 mil. Será que isso tem alguma coisa a ver? 100 mil. Quem é que vai bater de frente, Buião, com esses caras? Ninguém vai bater. Quem é que vai questionar? O futebol ficou muito, muito esquisito por causa disso. Hoje o presidente da CBF aí, né, ele foi eleito pela maioria dos clubes, né? Porque, unanimidade. Unanimidade, né? Pelo que a gente fica sabendo, né, por intermédio da imprensa, né, dá uma verba para uma federação, dá para outra, tudo para
para realmente continuar na presidência da CBF, né? Então, depois que ele foi eleito unânime, será que agora esse aumento está pagando os favores? Ou? Alguém tem que pagar por isso, né? É isso aí, né? A gente não tem prova, mas... Então... Mas você vê, o Ronaldo Fenômeno falou que ele aumentou para 100 mil o salário de cada presidente de federação. Então, a federação não conversaram com o Reinaldo. E o Flávio Prado falou que a equipe que o Ronaldo colocaria como na CBF era a mesma do Ricardo Teixeira. Quer dizer, a gente ia voltar para o mesmo. Ia sair um ruim para entrar um pior, porque desde que saiu o Avelange, acho que foi o último que foi melhorzinho, mesmo assim já não era grande coisa, a gente vem tropeçando aí com o Ricardo Teixeira, com tantos outros que passaram e não serviram para nada. E a CBF vendeu-se para a Nike, só joga fora do país, só usa jogador de empresários, deixou de ter aquela essência do futebol brasileiro, na época do Buião. Eu ia até te fazer uma pergunta, Buião. Você chegou a jogar na seleção? Você chegou a ser convocado? Porque, desculpa, eu acabei não vendo, né, no detalhe. Como é que foi essa passagem para vestir a amarelinha que você passou? Você está falando da CBF. Você vê, desde a Avelange, mudou ele, então o genro dele. Acaba quantos anos, né, que a gente vem nessa transição de CBF e fica naquele, né? Porque ninguém quer largar essa mamata, como se diz na gíria, né? E às vezes até é ruim o futebol brasileiro, porque não tem mudança, né? E às vezes tem que mudar a cabeça diferente, né? E até a própria seleção brasileira não está legal até agora, né? Talvez por influência de uma coisa, de outra, né? E da seleção em 66 foram convocados 44 jogadores naquela época, né? Outra loucura que fizeram. Eu fui relacionado, mas eu estava machucado. E como era para formar a seleção, era um tempo muito curto, né? Eu estive no Rio, na época, o doutor Wilton Gozzi, que era mestre da seleção. Aí ele falou: bom, infelizmente não dá para você ficar, não, porque você não vai sarar até a Copa do Mundo. E aí acabou que eu não fui, não. E quem que era o ponta nessa época, seu Buião? Quem que eram os titulares da seleção na época do senhor? Foram quatro times naquela época, né? Na posição do senhor, quem era? Hein? 66 foi um absurdo, né? Tinha o Garrincha, tinha o Rogério, eu não me lembro bem assim, não, faz muito tempo, né? O Jairzinho estava, né? O moleque também foi. Jairzinho. Foram 44, era praticamente, né? 4 times. Ué. E aí foi uma seleção ficou em Minas, outra ficou no Rio, outra ficou em São Paulo. E aí o que se deu? Chegou na Inglaterra, foi aquele vexame lá, né? Não passou nem da a fase de grupo. A fase de grupo não passou. Mano. Aí o senhor falou do Garrincha, aí não dá para brigar não, né, seu Buião? Aí era difícil ali, né? Aqui não dá não, né, cara? Alegria, né? Saudade demais, né? Mas deve ter sido muito legal para o senhor poder saber que o senhor estava ali, né, com eles ali, independente de ter sido titular ou não. Só o fato de ser lembrado é uma convocação pessoal, né? Claro, é o sonho de todo jogador é chegar na seleção, né? Esse é o Parabéns. Sonho. Hoje talvez nem seja, né? Eu me lembro, senhor, quando o Tussão foi convocado em 66, né? Ele desfilou em Belo Horizonte aqui, a cidade toda, carro de bombeiro, tudo para lá, para cá, sabe? Hoje tem jogador que é convocado, às vezes não quer ir, né? Faz um charminho danado. É uma pena, né? Porque vestir uma camisa amarelinha daquela ali é o sonho de qualquer jogador, né? Hoje, talvez, muitos nem pensam assim. Seu Buião, a gente está aqui no eixo Rio-São Paulo, né? A gente vê a mídia toda focada para os clubes do Rio e São Paulo. Queria que o senhor falasse para a gente, se o senhor pudesse atualizar a gente aqui no canal, como é que está o futebol mineiro? Como é que o senhor está vendo a evolução? Tem progredido ou não? A arena do Atlético trouxe uma evidência legal. O que o senhor está achando aí da evolução do futebol mineiro nos últimos anos? O futebol mineiro resume em 3 times, né? Praticamente, o América não fala muito, porque é um time que não tem nem torcida direito, sabe? A América joga lá, 2, 3 mil torcedores, quando está
numa posição melhor, vai 8, 10 mil torcedores lá. Resume Atlético e Cruzeiro praticamente, né? E o Cruzeiro está nesses altos e baixos aí. E o Atlético com a Arena agora, né? Depois que o Atlético virou fato também, né? Pegou um empresário muito rico aqui, que construiu a Arena, né? O Atlético está muito bem estruturado. O Atlético vai ser um time daqui, um tempo não muito longe, vai ser um dos maiores equipes do futebol brasileiro. Já é, né? Mas se falando em organização, de um time financeiramente estruturado também, sabe? Acredito que o Atlético vai ser a maior novidade, assim, sabe? Vai crescer muito ainda. Legal. A Arena do Galo vai passar para gramado sintético agora. Como é que o senhor vê essa história de gramado sintético e grama natural? Eu não joguei nunca em sintético. O pessoal questiona muito, sabe? Porque eu já tenho a do Palmeiras, né? Já tenho a do Atlético Paranaense, né? Botafogo. Do Botafogo também, né? Para falar, sinceramente, eu não sei, porque eu não conheço outro tipo, né? Mas o Atlético errou desde o começo, né? Pôs uma grama lá que realmente ela não deu resultado legal. Agora vamos ver, né? Tem jogadores que criticam, falam, outros aceitam melhor. Mas então realmente eu não. Essa aí eu fico na dúvida qual que é. Logicamente que a grama mesmo é que é melhor, né? Porque sempre foi assim, né? Por isso que chama futebol de campo, né? Hein? É por isso que chama futebol de campo. Mas eu não admito os jogadores, eles criticar, sabe? Igual eu estou vendo há pouco tempo agora, eles reclamando muito dos estádios, aqui mesmo do Mineirão, do Maracanã. Antigamente a gente jogava com o campo lá, faltava grama aqui, faltava ali, pois, né? Praticamente que hoje é o futebol mais forte, mais corrido, né? Mas Marcelo, você tem mais algum ponto para colocar? Não, eu queria que ele falasse um pouco, que eu sou muito fã de um jogador que, infelizmente, ele teve muito problema de joelho, mas eu era garotão, eu era muito fã do Reinaldo. O Reinaldo, o centroavante do Galo, entendeu? Mas, infelizmente, ele fez não sei quantas cirurgias no joelho e tal, né? E ele também não pôde jogar a final de 77 lá. Não sei se ele estava suspenso. Estava suspenso. E o Chulapa também não jogou para nós. Que aqui a maioria é tudo São Paulino. Estava suspenso, tinha chutado do Bandeira. Mas agora o Serginho era muito decisivo, ele não era craque, só que eu tenho uns vídeos, ele era muito decisivo. O pessoal não gostava muito dele e tal, mas ele era um centroavante raçudo, então sabia fazer tabela, e se era para chutar de bico, ele chutava de bico e guardava, né, Buião? Entendeu? O Reinaldo já era craque, já era outro nível, né? O problema do Reinaldo, que a medicina esportiva antigamente era muito questionável, né? A gente, até então, né, Reinaldo devia ter seus 15, 16 anos, e estava em formação ainda, e de repente teve que fazer cirurgia do joelho, né? E antigamente operava um joelho, engessava a perna, ficava 40 dias, 4 meses parado, a perna atrofiava, né? E o Reinaldo, nesse caso, ele teve que fazer 2 ou 3 operações e realmente a carreira dele foi muito curta por causa disso, né? Antigamente não tinha a medicina que o futebol hoje, a medicina de hoje, tudo isso, né? Então ele foi prejudicado, né? Mas foi um jogador realmente fora de série, né? A gente vê os tapes deles aí, eu participei muito, né? Vi ele jogar também. Mas o Serginho também. No Morumbi contra a Polônia, um golaço. Hein? Brasil e Polônia no Morumbi, ele fez um golaço. Naquela época jogava tudo com ele, Paulo Isidoro, Marcelo, o Anjo. O Éder, né? O Paulo Isidoro estava na seleção. O Reinaldo era fantástico.
2 Copas ele perdeu, né? Infelizmente, por contusão. 7-4 que ele foi, não jogou praticamente nada. Em 78, né? Também não foi. Era as Copas dele, né? Que ele estava era para estar no auge. 82 também, né? Ele era para ter ido, né? 82? Não, 82 era para ter ido, era ser o Careca, e também não foi por contusão. Mas, Reinaldo, o Fábio tem razão, que em 81 o Brasil jogou na Inglaterra, ganhou de 1-0, ele jogou bem e machucou de novo. Mas ele já vinha mal, ele já vinha se machucando, né? Infelizmente, né? Aí em 82 o Careca machucou também, e aí foi o Serginho. É isso aí. E as resenhas engraçadas de vestiário, de jogo, o que você tem para contar para a gente de lance que você... Vestiário como? A resenha engraçada do vestiário, ou num jogo que teve algumas situações que foram cômicas, né? Que isso acaba acontecendo, briga de jogador, aquelas coisas. As resenhas que acontecem. Né? A vestiário era legal porque quando chegava para antes do jogo era aquela festa, aquela agonia, né? Aquela expectativa de entrar para dentro de campo, né? Jogar. E quando ganhava era tudo festa, né? Quando perdia, aí um já criticava o outro, já falava, né? Então, eram os momentos que o futebol vive de vitórias, né? Quando tá ganhando, tá tudo beleza, né? Outro dia eu tô vendo o Palmeiras aí, o treinador do Palmeiras, né? O pessoal já questionando já, que tá na hora de sair, porque já tem 5 anos de Palmeiras, mas você vê, não é bem assim, né? O Palmeiras mudou muito jogador e até o time engrenar de novo é demorado às vezes, né? Mas é um treinador que mostrou sua capacidade, né? Não pode nem pensar, né? De tirar. Seu Bento, deixa eu fazer uma pergunta. O senhor, o que é mais difícil? Encarar um lateral esquerdo que bate ou um ônibus escolar cheio de criança? O senhor é um empresário, né, do ramo escolar, não é isso? Ou continua sendo isso? Não, eu não tenho mais a minha empresa, não. Eu tive a empresa durante 52 anos. Mas encarar o escolar é mais complicado, porque você está carregando vidas, né? Bem precioso, né? O bem mais precioso de todos, né? Jogar futebol é fácil. Você tem o dom, né? É fácil jogar. E o senhor que dirigia o ônibus? O senhor que dirigia ou o senhor só era funcionário? Não, quando eu parei de jogar futebol, eu vim dirigindo também, eu dirigia, né? Então tá legal. Queria agradecer demais a oportunidade que o senhor deu para a gente, senhor. Muito obrigado por essa entrevista. Nós vamos gravar, assim que estiver pronto, eu mando para o senhor o programa. Tá bom? E a galera vai curtir, a galera que sempre manda comentários, e eu mando para o senhor. Tá bom? Espero que o senhor tenha gostado aí da simplicidade nossa. É isso, é um bate-papo, é um bate-papo mesmo. Porque quando eu falei no início, né? Que muitos amigos da pessoa, onde é que anda Buião, onde é que anda fulano, né? E quer ter notícia, né? E esse momento, né? Da gente tá aí com vocês aí, batendo esse papo, né? É muito legal. Muito obrigado por ter aceito o convite, viu? Eu que agradeço. Boa noite para todos aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Isso, eu agradece o Neto aí pela força que ele deu pra gente aí. Vai deixar tá bom? agradecer. Muito obrigado. Tchau. Parabéns. Grande Buião. Um abraço. Parabéns, Buião. Até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Obrigado.